Determinante de uma matriz, tá? Essa é a parte que a gente vai ver de matrizes e, querendo ou não, é a parte principal de cálculo envolvendo matrizes, né? No primeiro momento que a gente viu matriz, a gente viu alguns tipos de matrizes e igualdade entre matrizes, né? O que caracteriza duas matrizes serem iguais? Elas têm que ter o mesmo tipo, ou seja, tem que ser da mesma ordem, e cada elemento, né, os seus respectivos elementos, devem ser iguais em suas posições. Então, isso caracteriza igualdade entre matrizes. Vimos também operações básicas com matrizes, como soma, subtração, multiplicação de um número real, né, que a gente multiplica ou soma os elementos de cada posição e o resultado vai na posição daqueles elementos. Vimos também matriz transposta, ainda nesse material de soma e subtração a gente viu matriz transposta. Vimos também multiplicação entre matrizes, né, que daí entre matrizes a gente multiplica a linha por 1 e a coluna, né, a linha de uma com a coluna da outra, e o resultado vai nas respectivas linhas e colunas que estão sendo multiplicadas. E agora a gente vem para a parte crucial de uma matriz, o determinante de uma matriz, né? Por que eu digo que essa é a parte principal de uma matriz? Porque o determinante ele é o valor que associa a essa matriz. Então ele pega determinada matriz e associa um número a ela, tá? Um número a essa matriz. O que esse número indica? No terceiro ano, quando você for trabalhar as questões envolvendo geometria analítica, você vai ter ali condição de alinhamento entre três pontos, equação de retas, né? Tudo isso você utiliza, pode utilizar o determinante de matriz para identificar se três pontos estão alinhados, né? Caso eles não estejam, o que significa esse valor do determinante, né? Então, se você tem ali um triângulo num plano cartesiano, você consegue calcular a área dele através do determinante. Então, tudo isso você consegue fazer pelo determinante. Ainda aqui no segundo ano, né, na continuação, a gente vai ver sistemas lineares. E são sistemas de equações onde o resultado de o x de uma equação e o y de uma equação, ele tem que ser o mesmo para todas as equações no sistema e o resultado tem que dar certo. A gente tem um conjunto de equações nesse sistema, a gente deve identificar qual é o valor que satisfaz esse conjunto de equação, né, tanto para x quanto para y. E o determinante desse sistema, né? A gente vai pegar esse sistema, vamos transformar em matriz. O determinante desse sistema, ele vai dizer se existe um único resultado, ou seja, existe uma única possibilidade de resultado, ou existem várias possibilidades de resultados. Então é a partir do determinante que a gente vai obter se existe um resultado, existem vários resultados ou não existem resultados, tá? É a partir do determinante desse sistema de equações que a gente vai determinar isso, tá? Se existem ou não se existem resultados, né? Se existirem, ele vai definir para nós se existe um único resultado ou se existem vários resultados que satisfazem. Existem mais de algum valor para x que você substitui que satisfaz esse resultado, tá? Esse sistema de equação, mas isso a gente vai ver para frente. Então, por isso que a gente tem que ter esse domínio de determinante de uma matriz, beleza? Então, o determinante de uma matriz é um número real associado às matrizes quadradas. Né? Toda matriz quadrada possui determinante. Né? O que é uma matriz quadrada? É uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Legal? Historicamente, o determinante surgiu para indicar sistemas determinados. Tá? É aquela situação que eu estava falando com vocês, né? De sistemas lineares ali, né? Sistemas que têm uma única solução, como a gente vai estudar no próximo capítulo, como a gente vai estudar no próximo conteúdo que a gente vai ver. Mas ao longo do tempo, tornou-se uma ferramenta matemática com diversas aplicações. Né? Então, inicialmente, o determinante surgiu para identificar um sistema linear, se existem uma única solução, se existe mais de uma solução, se não existe uma solução, né? Porque antes da gente começar a calcular, a gente tem que identificar se existe solução, né? Caso não exista solução, a gente nem perde tempo calculando, porque a gente não vai encontrar essa solução. Né? Então, historicamente, o determinante surgiu para isso. Mas, com o decorrer do tempo, foram vendo que tem aplicações do determinante também em geometria analítica. A gente consegue trabalhar com o determinante. Tá? O determinante também serve para algumas outras
informações, como vocês vão ver futuramente lá no terceiro ano, quando vocês forem trabalhar a geometria analítica. A regra de Sarros, tá? A regra de Sarros é o meio que a gente vai utilizar para calcular o determinante. Tá? Ela pode ser utilizada tanto para calcular o determinante de matriz de ordem 2 ou ordem 3, né? Quando estamos trabalhando com a matriz quadrada, ou seja, mesmo número de linha e colunas. É possível encontrar um número associado a ela conhecido como determinante da matriz quando a matriz é de ordem 2, né? Ou seja, 2 linhas e 2 colunas. E para calcular o determinante pela regra de Sarros, basta calcular entre a diferença entre o produto da diagonal principal e o produto da diagonal secundária. Quando a matriz é de ordem 3, ou seja, 3 linhas por 3 colunas, o método é um pouco mais complexo, mas ainda assim é possível encontrar o determinante utilizando a regra de Sarros. Então aqui eu trouxe o tópico de diagonal principal e diagonal secundária, para a gente identificar qual que é a diagonal principal, qual que é a diagonal secundária. A diagonal principal é a diagonal que inicia no elemento A11 e segue a sua diagonal. A gente tem o elemento A11, seguindo essa diagonal a gente tem a principal, tanto numa matriz 2x2 quanto numa matriz 3x3, tá? Nesse caso aqui, vocês desconsiderem esse pedaço aqui, que já é uma aplicação da regra de Sarros, tá? Depois a gente vai ver isso aqui. Mas a matriz 3x3, ela tá aqui, ó. A diagonal principal é a que começa no elemento A11 e segue a sua diagonal. Tá legal? A diagonal secundária é a que inicia no elemento A12, no caso da matriz, tá? Então, no caso de uma matriz 2x2, ela segue no elemento A12 e pega a sua diagonal. No caso de uma matriz 3x3, é o elemento A13, tá? Então, ela segue essa diagonal. Então, aqui a gente tem a diagonal principal sendo em azul, a diagonal secundária sendo em vermelho, tá? Na condição de termos de estarmos trabalhando com a ordem 3x3, a gente tem as suas paralelas que a gente vai ver quando a gente calcula o determinante de uma matriz 3x3, tá? Aí sim, a gente tem essa situação das paralelas também, mas elas seguem o mesmo sentido. Então, desse tópico, eu quero que vocês tirem a seguinte situação. Qual que é a diagonal principal? Qual que é a diagonal secundária? A diagonal principal é a que inicia no primeiro elemento da matriz e segue a sua diagonal, tá? A diagonal secundária é a que inicia no último elemento da primeira linha e segue a sua diagonal, tá? Então, a diagonal principal, sempre olhando na primeira linha, é o primeiro elemento. A diagonal secundária é o último elemento dessa matriz, sendo uma 2x2 ou uma 3x3, que é os casos que a gente vai ver aqui. Legal? Então, como é que a gente faz a regra de Sarros, né? É um método para calcular determinante de ordem 2x2, de ordem 2 ou ordem 3, e é o método mais utilizado nesses casos, tá? Então, quando a gente se depara com matriz 2x2 ou 3x3, a regra de Sarros é o mais utilizado para se calcular os determinantes, tá? Então, a gente vai ver aqui como é que a gente faz essa aplicação da regra de Sarros, iniciando aqui com uma matriz 2x2, tá? Existe diferença entre a matriz 3x3 e a matriz 2x2. Como é que a gente faz quando a matriz é uma matriz quadrada de ordem 2, né? Ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Então, começando pelo caso mais simples, em uma matriz de ordem 2, ou seja, que possui 2 linhas e 2 colunas, para iniciar a regra de Sarros, basta calcular a diferença é menos, entre o produto dos termos da diagonal principal pela diagonal secundária. Então, a gente vai multiplicar os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária, tá? Aqui é um D, diagonal secundária, tá? Então, aqui no exemplo, a gente tem a matriz 4 e 5, 2 e 3, tá? O material de vocês está resolvido, mas eu vou trazer aqui para a gente fazer esse passo a passo junto, né? Eu tenho a matriz 4 e 5, 2 e 3. Eu quero saber qual é o determinante dessa matriz. Primeiro passo, eu vou multiplicar a diagonal principal, que é essa aqui. Eu vou ter 4 vezes 3 é 12. E vou multiplicar agora a diagonal secundária, que é essa aqui. 2 vezes 5, 10. Então aqui eu tenho a diagonal principal e aqui eu tenho a diagonal secundária. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a diagonal principal menos a secundária. Muito cuidado nessa ordem, tá?
Não é o 10 menos o 12. Tá? A gente tem que inverter eles de ordem. Primeiro a diagonal principal, que é o 12, menos a diagonal secundária, que é o 10. Isso vai ser igual a 2. Tá? Ou seja, o determinante dessa matriz, 4, 5, 2 e 3, é o número 2. Né? Então, o determinante de A é igual a 2. Né? Sendo que a gente tem essa matriz como sendo a matriz A. Tá legal? Então, é um método bem simples. Multiplica a diagonal principal, multiplica a diagonal secundária, pega o valor da diagonal principal menos o valor da diagonal secundária. Muito cuidado com os sinais, tá? Muito cuidado com o jogo de sinal. Você tem que fazer o joguinho de sinal. Beleza? Então, aqui, pela a regra de Sarros, né? É uma forma bem tranquila de você identificar aqui o determinante de uma matriz 2×2. No caso de uma matriz 3×3, tá? Quando a matriz é de ordem 3×3, é necessário seguir os passos, tá? Os seguintes passos são apresentados aqui, mas conforme a gente vai se acostumando, não precisa seguir exatamente esses passos, tá? Esses passos aqui, como eu falo para vocês, sempre quando eu trago passo a passo, é para vocês terem uma ideia do que fazer. Conforme vai se acostumando com isso, você vai economizando tempo, você vai reduzindo esses passos, tá? Você vai se acostumando com ela, você vai se adaptando esses passos aqui de forma a facilitar mais, tá? Então, o primeiro passo, copiar as duas primeiras colunas novamente no final da matriz. Então, eu tenho a minha matriz aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar as duas primeiras colunas e vou inserir no final da matriz. As duas primeiras colunas eu vou copiar aqui. Então, copiei aqui. Já fiz novamente as duas primeiras colunas, agora ela ficou com 5 colunas. Tá legal? Depois que eu copiei as duas primeiras colunas, eu vou identificar os termos da diagonal principal e das diagonais paralelas a ela. Tá? Então, a diagonal principal é do primeiro elemento e segue essa diagonal. Então, eu vou pegar as 3 diagonais que existem nesse sentido. Tá? Esse aqui já não existe mais diagonal porque ele vai parar aqui, ó. Não vem até embaixo. Esse aqui também não tem diagonal porque ele não tem esse elemento aqui, tá? Então essas duas aqui não são diagonais, tá? A gente vai pegar só as diagonais que existem nesse sentido. Então são 3 e a gente vai seguir essas 3 diagonais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui nesse caso aqui, para apagar o risco. O elemento A 1 vezes o elemento A 2 vezes o elemento A 3. Multipliquei e vou colocar esse valor aqui. Aí eu vou somar com essa multiplicação. Então eu vou multiplicar esse com esse e com esse. Eu vou somar, né? Então vai estar aqui. Vai dar, por exemplo, menos x, por exemplo. Aí eu tenho que fazer um jogo de sinal aqui. Mais com menos vai ficar menos. Então eu vou ter o sinal de menos x. Aí faço essa multiplicação. Deu mais x, por exemplo. Tá? Só uma identificação aqui. A gente vai ver no exemplo prático o que vai dar. E vou realizar essa operação. Tá? Eu vou realizar essa operação aqui. Vou acabar em um único valor. Então, eu vou ter a diagonal principal, por exemplo, sendo 3. Então, o valor da minha diagonal principal é 3. Somei, subtraí, fiz as operações necessárias aqui, deu 3. Aí, eu vou para a diagonal secundária. Eu vou fazer o mesmo processo, só que agora na diagonal inversa. São 3 diagonais também. Então, eu vou multiplicar aqui, vai dar x. Vou multiplicar aqui, que vai dar y. Vou multiplicar aqui, que vai dar z. Vou somar ou subtrair, dependendo do sinal que deu aqui. E eu vou ter aqui a minha diagonal secundária, por exemplo, resultando 2. No final disso, eu vou pegar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, no caso de 3 menos 2, eu vou ter aqui como meu determinante sendo 1. No caso hipotético, tá? É só para vocês verem essa resolução. Então, o que a gente faz? Tá? De forma simples. Pegamos a matriz e é uma matriz de ordem 3, uma matriz quadrada 3×3. Eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, repeti as duas primeiras colunas, agora eu vou multiplicar as diagonais. Então, eu vou pegar os elementos das suas diagonais, vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar esse e vou deixar ele aqui. Vou multiplicar esse e vou deixar ele aqui. Vou multiplicar esse e vou deixar ele aqui. Então, ele vai cair ou positivo ou negativo aqui. Você faz as operações e vai chegar a um único valor. Junta esses 3 elementos aqui, chega em um único valor. O mesmo passo para a diagonal secundária. Então, eu vou juntar, vou multiplicar eles aqui. Botei eles aqui, vai dar positivo ou negativo, dependendo dos valores que tiver aqui. Eu realizo as operações necessárias, chega em um único valor.
Cheguei no único valor da diagonal principal e no único valor da diagonal secundária, eu vou pegar a diagonal principal menos a diagonal secundária. E esse resultado vai ser o resultado, o determinante da minha matriz. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Todo na diagonal, aqui todo resolvido. Mas eu vou calcular aqui com vocês para a gente ter essa visão de como que a gente faz. Então eu tenho aqui minha matriz 2, vou fazer diferente, tá? Porque aqui já tem a matriz e eu não vou trazer ela para cá. Eu já vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Eu tenho a primeira matriz aqui, o que que eu vou fazer? Vou repetir as duas primeiras colunas. Então essa é a minha matriz. 2, 1, 1, 3, 2, 1, menos 1 e 0. Reparem que quando a gente está fazendo o cálculo com matrizes, a gente costuma utilizar um pipe aqui, ó. O que é um pipe? É uma linha reta na vertical, ó. Então a gente deixou, antes eram colchetes, agora que a gente está calculando, reparem que ele virou um pipe, ó, porque eu estou fazendo uma operação com uma matriz, ó. Então essa representação aqui é mais comum de ser utilizada, ó. Repara que quando a gente está realizando operações dentro da matriz, ele não é mais um colchete, e sim uma linha vertical, tá? Então podem traçar como uma linha vertical. Então eu tenho aqui a minha matriz, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. 2 e 1, 3 e 1, 1 e menos 1. Tá? Repetir aqui as duas primeiras colunas. Agora eu vou para a diagonal principal. A diagonal principal é essa. Tá? Então eu vou realizar essa multiplicação. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 0 é 0. Eu vou para a paralela a ela, essa aqui. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2. 2 positivo, então vai ser mais 2. E a última diagonal é essa aqui. Então eu vou ter 1 vezes 3, que é 3. 3 vezes menos 1 é menos 3. Tá? Então realizando essa operação, eu vou ter mais 2 menos 3, sobra menos 1. Né? Devo 3, pago 2, sobra menos 1. Então minha diagonal principal é igual a menos 1. E agora eu vou para a diagonal secundária. Tá? Agora eu vou seguir a outra diagonal, essa diagonal aqui. Então eu vou ter 1 vezes 1, que é 1, vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4, vezes menos 1 é menos 4. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 0 é 0. Então mais 0 menos 0 não vai fazer diferença. Devo 4, pago 1, né? Ou seja, 1 menos 4 vai dar menos 3. Então minha diagonal secundária é igual a menos 3. Então agora eu vou pegar minha diagonal principal, né? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então eu vou ter menos 1 menos a diagonal secundária, que é menos 3. Menos com menos vai ficar mais, então eu tenho 1 mais 3. Devo 1, pago 3, sobra 2. Então aqui a gente encontrou o determinante dessa matriz 3 por 3. Tá? De forma simples, tá? A única diferença que a gente tem de uma matriz quadrada de ordem 2 para uma matriz quadrada de ordem 3 é que na ordem 3 a gente tem que repetir as duas colunas e a gente vai ter 3 diagonais. De ordem 2 a gente não precisa repetir. Tá? A gente vai ter aqui uma única diagonal. Tá? Essa diagonal e essa diagonal aqui. Tá? A gente não precisa repetir. Apenas calcula as diagonais. Quando a gente tem uma matriz quadrada de ordem 3, aí sim a gente faz essa multiplicação. Tá legal? Eu trouxe aqui umas questões, né? Como de costume, né? A gente sempre faz algumas questões que não estão no material, tá? Para a gente fixar bem esses conceitos, tá? Então ele pede aqui para determinar os determinantes das seguintes matrizes. Então eu tenho uma matriz de ordem 2 e uma matriz de ordem 3. Então vamos começar aqui pelo determinante da matriz de ordem 2. Tá? Então eu tenho aqui minha matriz de ordem 2, que vai ser 3, menos 2, 4 e 1. E vou calcular o determinante dessa matriz. Então eu vou pegar minha diagonal principal. 3 vezes 1 é 3, então minha diagonal principal é 3. E vou pegar agora a minha diagonal secundária. A diagonal secundária vai ser igual, menos com mais fica menos, 2 vezes 4 é 8. Então eu tenho minha diagonal principal sendo 3, minha diagonal secundária sendo 8.
Para calcular, eu vou pegar a diagonal principal menos a diagonal secundária. A diagonal principal é 3 menos a diagonal secundária, que é menos 8. Menos com menos fica mais, então vai ser 3 mais 8. 8, 9, 10, 11. Então, o determinante dessa matriz, tá? O determinante dessa matriz 2 por 2 é igual a 11. Legal? Futuramente, a gente vai ver ali em sistemas lineares para que serve a aplicação dos determinantes. Tá? Então, cada caso ele tem uma aplicação. Então, em sistemas lineares, a gente vai ter quando ela dá positivo, o que significa? Quando ela dá negativo, o que significa? Quando dá zero, o que significa? Isso a gente vai ver nos casos específicos. Tá? Então, na hora que a gente for ver sistemas lineares, ele tem uma regra para o determinante. Lá em geometria analítica, ele vai ter outra regra para o determinante. Você vai analisar o determinante e vai definir a partir das regras de geometria analítica. Tá? Apesar, aqui a gente vai ver só o determinante, não vão ver as aplicações dele, porque futuramente, quando você for ver a geometria analítica, você vai ter que saber calcular o determinante da matriz. Eles vão recapitular lá como é que calcula o determinante, mas você já vai ter essa base. Aí vai ser aplicado as regras do determinante para a geometria analítica. A gente vai ter as regras do determinante para sistemas lineares. Tá? Mas como você calcula o determinante será sempre o mesmo. Só que o resultado a gente vai analisar de maneiras diferentes. Tá? E agora a gente vai para a matriz 3 por 3. Tá? Vamos calcular aqui a nossa matriz 3 por 3. Então eu vou ter a matriz 4, 1 e menos 2, 0, 2 e 4, 3, menos 1 e 2. Vou repetir as duas primeiras colunas. Então, vou ter aqui 4 e 1, 0 e 2, 3 e menos 1. Vou calcular agora a diagonal principal. Diagonal principal nesse sentido. Então, vou ter 4 vezes 2, que é 8, vezes 2, que é 16. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 positivo, então é mais. Qualquer coisa multiplicado por 0 vai dar 0. Então a gente vai ter que mais 0 ou menos 0 não vai fazer diferença, né? Menos 2 vezes 0 é 0, 0 vezes menos 1 é 0. Então o sinal, se é positivo ou negativo, não faz diferença. Então aqui a gente vai ter 16, vai dar 28. Então a nossa diagonal principal é igual a 28. Vou para a diagonal secundária agora. É o outro sentido. Então, menos com mais fica menos. Menos com mais fica menos. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes menos 1 é menos 16. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 também é 0. Então, mais 0 menos 0 não vai fazer diferença. Então, nossa diagonal secundária vai ser igual a menos 28. Então, agora eu vou pegar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, a gente calcula pela diagonal principal menos a diagonal secundária. Realizando essa operação, a gente vai ter 28 menos 28. Menos com menos fica mais, então vai ser 28 mais 28. Isso será igual a 56. Então, o determinante dessa matriz ele é igual a 56.